Olá, jovens! Mais uma aula com o professor Vilarim, mais uma aula de história. E hoje vamos falar sobre um presidente que era do Nordeste. É verdade. Ele nasceu na capital Potiguar, nasceu na capital do Rio Grande do Norte. Ele nasceu em Natal, em 1899. E ele morreu no Rio de Janeiro em 1970. O nome dele era João Fernandes Campos Café Filho. Café Filho, sim. Vocês ouviram falar dele no outro vídeo. Ele foi o vice-presidente no governo, no segundo governo de Getúlio Vargas. As eleições, nesta época, né, no governo, nessa parte do segundo governo de Vargas, acontecia da seguinte forma: havia a eleição para o cargo de presidente da República e havia eleição para o cargo de vice-presidente da República. Bem, então, alianças políticas contribuíram. Café Filho venceu a eleição para vice-presidente. Getúlio, candidato, venceu como presidente. Eram oposição, viu? Eles discordavam em muitos pontos, muito. Vocês lembram que Getúlio era nacionalista, né? Os investimentos aqui no país, com recursos da nação, enquanto o progressista Café Filho aceitava investimentos estrangeiros, tinha uma visão diferente de Getúlio, oposição a ele. Bem, inclusive naquele momento de crise, quando da Guerra Fria, os Estados Unidos comandando esse aparelho de sistema, os países da América Latina, cobrava dívida desses países, e o Brasil, para pagar essas dívidas, o Brasil gerava isso, crise econômica, inflação, desemprego e, por consequência, greve dos trabalhadores, né? Aconteceu muito isso aqui no Brasil. Bem, no governo de Getúlio Vargas, no segundo governo de Getúlio Vargas, que foi um governo com bastante turbulências, o exército pressionando também para que Getúlio renunciasse, mas Getúlio dizia que não ia renunciar. Café Filho chega para Getúlio e faz um acordo. Vamos renunciar juntos? Getúlio, vou pensar. Getúlio foi procurar seu conselheiro, o seu ministro da Justiça, que vocês vão ouvir bastante falar sobre ele, Tancredo Neves. E Tancredo Neves vai dizer a Getúlio: isto é golpe. Café Filho e a oposição querem lhe dar um golpe. Getúlio chega para Café Filho e diz: eu não vou renunciar. E vocês até lembram o episódio do dia 22 de agosto, quando Getúlio reúne seus ministros, fala da pressão que ele estava sofrendo, passando, os militares querendo a renúncia, e Getúlio não renunciou, e na madrugada de 24 de agosto ele toma aquela atitude trágica, mas ele deixa uma carta explicando os motivos e termina a carta dizendo: saio da vida para entrar na história, e com um tiro no coração ocorre o suicídio de Getúlio Vargas. Isso trouxe comoção no país. Os getulistas, os trabalhadores incendiaram, apedrejaram jornais, rádio, apedrejaram a Embaixada dos Estados Unidos, protestos em todo o Brasil. Todo o Brasil. Café Filho vai assumir, de acordo com a Constituição de 1946, que estava em vigor, o vice assume, e assumiu a presidência do Brasil. Assumiu, mas havia uma preocupação política no Brasil com relação ao seu governo, que era uma oposição a Getúlio, né? Tinha sido oposição a Getúlio. Então, havia uma preocupação. Trabalhadores também estavam preocupados, mas ele prometeu que iria garantir a eleição de 1955 no Brasil.
Ele garantiu que ela iria acontecer. Logo no começo de 1955, o PSD vai lançar o mineiro Juscelino Kubitschek. Tinha sido governador de Minas Gerais, tinha feito muito pelo seu estado e tinha um perfil getulista. Ele era um homem popular. O PSD novamente se une ao partido de Getúlio, ao PTB. E o PTB vai lançar o seu vice-presidente. E o vice-presidente era o João Goulart. Lembram dele? Muito bem. João Goulart, que bom que vocês lembraram. João Goulart foi ministro do Trabalho no governo Getúlio, que no momento daquela crise sugeriu o aumento de 100% para os trabalhadores, que a UDN fez oposição, que os militares fizeram oposição também. Né? João Goulart, popular. Ele tinha uma boa relação com os sindicatos, era até chamado de comunista pela oposição. João Goulart. A UDN, que já tinha lançado o militar, o brigadeiro Eduardo Gomes, e que não tinha vencido as outras eleições, ela vai lançar agora o general Juarez Távora, do Exército. Juarez Távora, ele participou do movimento tenentista, é aquele personagem. Então, vai ser lançado pela UDN. E lembrando que ele era chefe da Casa Militar no governo de Café Filho. Porque Café Filho fez um ministério com muitos integrantes da UDN. Melhor assim. Ademar de Barro vai se lançar também candidato. Ademar de Barro, que tentou o governo de São Paulo, mas perdeu para Jânio Quadros, mas vai tentar a presidência. E também aquele homem íntegro, né, que iria resolver os problemas do Brasil, homem cristão. Ele vai aparecer, pessoal. Aquele de 1932, do movimento integralista, Plínio Salgado, ele aparece, candidato também à presidência. As eleições vão acontecer, Juscelino Kubitschek vai ganhar com 36% dos votos, Juarez Távora com 30% dos votos, Ademar de Barros com 26%, e aquele homem puro, o integralista Plínio Salgado, com 8% dos votos. Então, assim foi o resultado das eleições. A oposição não aceitou ter perdido e começou a protestar, dizendo que não foi 50% mais um a diferença. Mas a Constituição não dizia que tinha que ser 50% mais um. Né? Então, começaram a pressionar. Alguns episódios vão acontecer. Por exemplo, em novembro, o presidente Café Filho vai ter problemas cardíacos e vai pedir licença para tratamento de saúde. Quando ele se afasta, quem assume? Se ele já era um vice que se tornou presidente, então ele não tinha vice. O vice, de acordo com a Constituição, seria o presidente da Câmara dos Deputados. E Carlos Luiz assume a presidência do Brasil. Mas não foi por muito tempo, foi por alguns dias que ele assumiu. Um outro episódio foi uma manifestação de um militar. Morre o coronel, representante do clube militar, ele morre, e no seu funeral, o coronel Bizarria Mamed fica responsável de fazer os elogios ao morto, né? No funeral, os elogios. Só que ele não fez só elogios, ele fez campanha mesmo. Aliás, ele fez política. Ele vai dizer que a eleição foi uma mentira, uma mentira democrática, foi fraude, que não tinha sido 50% mais um. Ele vai se colocar do lado da oposição que perdeu a eleição. O ministro da Guerra, o general Lott, não gostou desse gesto tomado, dessa atitude tomada pelo coronel Mamed. E o general, que era ministro da Guerra, vai pedir a prisão dele. Mas acontece que ele fazia parte
da Escola Superior Militar, Superior de Guerra, e só quem poderia prendê-lo era o presidente da República. Mas o presidente se afastou para tratamento de saúde. Então seria Carlos Luz. Mas Carlos Luz apoiava esse coronel, que era representante da Câmara dos Deputados e também não concordava com esse resultado das eleições. Carlos Luz. O general Lott, que era ministro da Guerra, vai entregar o cargo de ministro. Vai entregar o cargo porque o seu pedido de prisão ao coronel não aconteceu, para pedir a demissão. Porém, ele vai ter o apoio das forças do Exército. Ele vai ter o apoio do alto comando do Exército. A Marinha, o ministro da Marinha e o ministro da Aeronáutica não vão apoiá-lo, mas ele vai ter apoio do Exército. E com esse apoio do Exército vai acontecer o golpe preventivo. Os militares do Exército vão depor Carlos Luz. Vão mandar tropas para frente dos quartéis, Marinha e Aeronáutica, e Carlos Luz vai fugir. Vai fugir num navio da Marinha, num cruzador, saindo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. Ele foi tentar alguma forma de reverter em São Paulo essa situação. Com ele foram alguns dos seus ministros, inclusive aquele personagem que era oposição a Getúlio Vargas, que tinha um jornal, que levou um tiro no pé, Carlos Lacerda, também estava nesse cruzador. O exército bombardeou o cruzador, mas ele conseguiu fugir. Conseguiu fugir. Bem, esses militares que estavam dando o golpe preventivo por quê? Porque eles queriam garantir a posse de Juscelino Kubitschek e do João Goulart. Então, que deram esse golpe preventivo, eles vão agora, porque o Brasil precisava de alguém para continuar a presidência e, constitucionalmente, seria o presidente do Senado. E o presidente do Senado era Nereu Ramos. Então, a posse foi dada a Nereu Ramos. Permitiram que Carlos Luz retornasse à Câmara dos Deputados. Permitiram isso. Bem, quem aparece dizendo: eu já estou bom, já posso governar? Café Filho. Mas aí o Congresso votou para que ele não assumisse e os militares também não permitiram que ele assumisse. Vão determinar um estado de sítio no país por um mês, depois vão prorrogar por mais um mês o estado de sítio no país, e o comando agora vai ser dos militares e do presidente Nereu Ramos, que vai garantir a posse em janeiro de 1956 de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, vice-presidente. Bem, esse é um resumo sobre fatos do governo de Café Filho e da posse das eleições e da posse de Juscelino. Os próximos vídeos serão sobre o presidente Bossa Nova, será sobre Juscelino Kubitschek, JK, construiu Brasília no Planalto Central brasileiro, seu plano de metas. Vocês vão gostar desse vídeo. Então, pessoal, tudo de bom e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sucesso nos vestibulares do Brasil, sucesso na prova do Enem. Um abração para todos.